Oi, gente, bom dia, nono ano. Tudo bem? Tudo certinho? Então, nono ano, eu tô passando aqui para trazer a segunda parte de populismo no Brasil, tá? Esse material tá sendo deixado para vocês aqui agora e ele faz parte da unidade 1, segunda parte, tá? Eu vou vir para cá e vou identificar aqui a parte 2, populismo, hoje dia 20 de agosto, né? Aqui eu vejo a mesma tela que eu tinha usado lá na parte 1, né? Então, nós já vimos aqui, ó, o Eurico Gaspar Dutra e o Vargas, né? Na parte 1. E hoje nós vamos ver esses três caras aqui. O JK, da esquerda para a direita, o Jânio Quadros e o João Goulart, né? Conhecido aí como Jango. O Juscelino Kubitschek vai governar de 56 a 61 e vai ter ali como lema, né, o desenvolvimentismo, né? Vão ser os anos dourados, os anos de desenvolvimento ali desse populismo, dessa fase, né? Do Brasil, porque ele vai incrementar muito a questão da indústria, da modernização no país, né? Esse desenvolvimentismo, né, vai ser a palavra de ordem dele, investimentos no transporte, na energia, nas indústrias de base, né, que são aquelas indústrias que fornecem matéria-prima para outras indústrias, como as siderúrgicas, né? Vai haver um crescimento econômico muito grande. Os 50 anos em 5 vão estar ali junto com o plano de metas, né? O Brasil vai desenvolver, ele colocava, né, que o Brasil ia desenvolver 50 anos em 5 anos de governo. Então era isso que ele queria, né, um crescimento econômico muito grande. Lembrando que ele vai ser fechado com capital estrangeiro, vai ser fechado, né, com a questão de empréstimos, vai pegar muitos empréstimos dos Estados Unidos, né, vai ser fechado então com a entrada de dinheiro de fora, né, de empréstimos no Brasil, né, empréstimos enormes, tá, gente, para investir aí nessa modernização, na construção de estradas, né, a questão da indústria automobilística também vai desenvolver muito, por isso muitas estradas, né, a questão do automóvel aqui chegando no Brasil, é importante que o sudeste do Brasil, né, vai ser muito interligado por estradas, até então não muito, mas no governo dele vão acontecer aí, vão ter muitas construções de estradas, né, e muitas indústrias também. Na verdade, estradas no Brasil como um todo, tá? Mas industrialização muito forte no sudeste, muitas pessoas vão vir de outras regiões para o sudeste em busca aí de melhores condições de vida, né? E uma dessas metas, eu coloquei aqui, plano de metas aqui embaixo, uma dessas metas era construir Brasília, né? Brasília vai ser, assim, a intenção da construção de Brasília era a ocupação do interior do país, né? E essas estradas vão interligar, né? Construindo estradas, ele vai ligar várias partes do Brasil, norte a sul do Brasil, tá? Só que para isso, né, gente, vai pegar empréstimos com os Estados Unidos. A gente está vivendo aqui o contexto da Guerra Fria, a gente está vendo que alguns presidentes fechavam com a União Soviética, se aproximavam da União Soviética, né, como o Eurico Gaspar Dutra rompeu lá, né, relações. Aqui a gente está vendo com a União Soviética, aqui a gente está vendo ele se aproximando dos Estados Unidos, a gente vai ver o Jânio Quadros, né, se aproximando também da União Soviética. Enfim, a gente está vendo aqui um contexto de Guerra Fria, tá? De aproximação com essa bipolaridade aí, né? Ou Estados Unidos ou União Soviética, tá? Então Brasília vai ser construída com a intenção de ocupação aí do interior, tá? E a capital do Brasil vai sair, né, do Rio de Janeiro e vai passar para Brasília em 1960, quando ela for inaugurada, tá? Esse plano de metas envolvia questões, né, da energia, da geração de energia, de fontes de energia, o transporte, indústria, alimentação e educação, né? Ou seja, industrializar e modernizar, né? E nas eleições de 61, o Jânio vai vencer, tá? O JK vai trazer um candidato, né, do partido dele, mas não vai ganhar não, vai ser o Jânio, né, da oposição, que vai vencer, né? O JK vai sair não desmoralizado, né, mas muitas dívidas, o Jânio vai assumir essas dívidas nesse governo muito difícil aí do Jânio, tá? Partindo do JK, tá? Venho para cá e vejo o Jânio Quadros, né? Vai governar poucos meses, o Jânio vai governar 7 meses apenas, né? Vai assumir num contexto de crise e dívida, né? Ele não vai conseguir resolver isso, até porque, né, ele não se preocupava com essas coisas muito grandes, né? A gente vai ver que o Jânio Quadros, eu coloquei aqui, artista mambembe, porque o Jânio Quadros vai ser chamado muito disso, né? Mambembe no sentido de muito simples, né? De muito simplório, né? Aquela peça teatral, aquele grupo teatral, né? Aquela peça,
aquela galera de circo, aquela galera, aquele ator que é mambembe, que é muito simples, né? E ele, no lugar de se preocupar com essas coisas grandes, né, ele vai se preocupar com disputa, né, brigas de galo, tinha muita briga de galo, chamavam de rinha de galo, né, nos grandes centros, o tamanho do biquíni que as mulheres iam usar nas praias, e vai se preocupar com isso, tá? A questão do lança-perfume também no carnaval, né, que era meio que uma droga, né? Então, ele vai se preocupar com essas coisas pequenas, ele vai ser muito criticado por isso, tendo em vista que o Brasil está precisando de um pulso forte aí, porque a gente está, nessa época, a gente estava passando por desemprego, inflação muito grande, tá? Esse varre-varre vassourinha, eu coloquei aqui, ele tá com a vassourinha na mão, né? Era o lema dele, né? Ele dizia que ia varrer toda a corrupção que existia no Brasil, por isso essa vassourinha aqui na mão dele, tá? Vai se aproximar da União Soviética, né? O que não foi bem visto também, inclusive ele vai ser muito próximo do Che Guevara, que foi o líder lá da Revolução Cubana, né? Cuba tinha virado socialista, né? Junto a partir do Fidel Castro e do Che Guevara, a gente viu isso. Então, e ele vai se aproximar da União Soviética, né? O que vai ser visto com maus olhos, tá? Essa renúncia ao golpe, né? Ele vai usar por conta de não estar fazendo um governo muito bacana e as pessoas estarem apontando muito ele vai dizer, ele vai renunciar, mas ele, na verdade foi golpe porque ele vai renunciar pensando que ia acontecer o que aconteceu lá com o Getúlio, né? O Getúlio renunciou em 45, foi deposto, na verdade, né? Saiu do governo e lá em 51 o povo pediu para ele voltar. Só que não, né, gente? Não vai acontecer isso com o Jânio Quadros, tá? Ele vai renunciar achando que as pessoas iam pedir para ele voltar, que ia haver lá um queremismo, né? Como aconteceu com Vargas, mas não vai acontecer, tá? E aí, quem assume quando ele renuncia, depois de 7 meses, é o João Goulart, tá? O João Goulart, inclusive uma característica também aqui do Jânio Quadros, tem até um exercício lá para vocês fazerem, é que ele, para caracterizar essa questão, né, do populismo, né, de se aproximar muito das pessoas, ele carregava pão com mortadela no bolso. E aí, no meio dos comícios, no meio do povo, ele sacava o pão com mortadela do bolso para comer. Ele botava talco no paletó, tá, gente? Para dizer que tinha caspa. Que nojeira, né? Verdade. Mas era muito no sentido de dizer que era do povo, dizer que era uma pessoa simples também. Nada a ver, né, gente? Muito estranho. Mas, enfim, características aí do governo do Jânio, tá? O João Goulart vai assumir, né? Vai ser decretado aí um parlamentarismo, João Goulart também conhecido, né, por ter uma proximidade aí com a China, inclusive vai estar em visita à China quando o Jânio Quadros renunciar, ele não vai estar no Brasil, e aí vão decretar um parlamentarismo, né, militares, as empresas estadunidenses, os Estados Unidos, né, gente, que estão aí junto com a União Soviética tentando a hegemonia no mundo, Estados Unidos muito potência, né, uma das duas potências do mundo bipolar, né? Os Estados Unidos, uma das duas potências mais importantes aí do mundo nesse momento. Estados Unidos e militares não vão aceitar, porque o Jânio é conhecido como um perigoso esquerdista, o Jânio é perigoso, o Jânio é fechado com a China, está tentando trazer o socialismo para o Brasil, a ideia dos Estados Unidos era essa, né? Então, vão decretar um parlamentarismo, vai voltar ao presidencialismo depois de um ano. Mas por quê? Para cortar as asinhas dele, para limitar, né? O parlamentarismo limitava os poderes do Jango, tá? Lembrando que o Jango queria reformas de base no país, queria mexer com as estruturas do país, queria mexer com a questão do voto, queria mexer com a nacionalização de empresas, ele queria nacionalizar empresas, né? Queria mexer com reformas, principalmente, pessoal, a reforma agrária. Mexendo com a reforma agrária, dando acesso à terra a outras pessoas, o Jango ia mexer com gente grande, que eram os grandes fazendeiros, tá, gente? A elite agrária do país não vai aceitar o governo do Jango, tá? E por isso, essa elite, os militares, né, e os Estados Unidos vão se unir para dar um golpe, né? E aí vai acontecer o que a gente conhece como golpe civil-militar. Esse golpe civil-militar vai acontecer em 64, né? O Jango vai ser deposto, vai ser exilado no Uruguai, ele vai para o Uruguai e os militares vão assumir o governo do Brasil, tá? Vão apoiar aí nessa galera que não gostava, vai apoiar, não gostava do Jango, para evitar que o Jango continue com essa coisa de reforma agrária, de reforma bancária, de reformas de base, que está mexendo com gente grande, tá? E aí os militares vão assumir o governo do Brasil, mas a gente já passa para a unidade 2. Não é agora, a unidade 2 fala de ditadura civil-militar, tá?
Aqui eu trouxe algumas imagens, né? O comício das reformas, que ele vai fazer o comício, que ele está junto com a esposa. Essa imagem tem no livro de vocês, tá? E aqui, uma notícia de jornal da época, né? Jornal Última Hora. Derrubar o Jango antes da reforma, antes que ele mexa com quem não deve, né? Então a gente precisa derrubar ele. Foi o que aconteceu, tá? O golpe vai vir, eu coloquei aqui, ó, ditadura civil-militar de 64 a 89. A gente vai entender, o livro fala 85. Os livros, a maioria dos livros falam 85, que acabou a ditadura, mas deixa isso para a unidade 2. Na unidade 2 a gente vai entender como que isso aconteceu, tá? Vou fechar aqui. Isso, vou fechar aqui e vou enviar para vocês. Tentem fazer os exercícios, né? Do capítulo, visto que a gente está fechando aqui, essa é a parte 2, né? E eu vou enviar a correção para vocês na semana que vem, tá? Beijo.